Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Geisa Lentini, sou artesã de patchwork e costura criativa. A proposta da minha aula hoje é essa bolsa bucket, ou como é conhecida, a bolsa saco, né? Eu fiz aqui um design diferente nela, que a proposta é trabalharmos com tecido liso, tá? Coloquei uma aba para dar aí um toque especial na bolsa também. E trabalhei fazendo um matelaçado na bolsa, tá? Ó, um matelaçado aqui e outro mais distante aqui, né? E na aba também, o design do matelaçado e no fundo da bolsa, tá? Coloquei essa alça chique maravilhosa, você pode estar usando a alça chique, a alça do mesmo material que você for trabalhar, né, couro, enfim. Mas a proposta da aula é trabalhar, né, com o tecido liso, como jeans, que nós vamos estar aqui fazendo na aula. Esse tecido é lona de algodão, fio 10. Ele pode ser trabalhado sim na máquina doméstica e na industrial, tá bom? E você pode estar trabalhando com ele também na sarja, tá? Sarja, jeans e lona. Esses três tecidos, por quê? Eu não usei uma manta R2, por exemplo, que vai deixar um pouco mais dura, né? Deixei ela mais maleável, sendo já um tecido que não é mole, né? Que nem uma tricoline. E trabalhei com manta R1, junto com o tecido e o matelaçado, a bolsa deu um ótimo resultado. Então, a proposta é essa. Eu fiz o cordão da bolsa com tecido, mesmo tecido do forro, coloquei as ponteiras, fiz um bolsinho, tá cheio de saquinho aqui, gente. Ó, fiz um bolsinho, não sei se dá pra ver direitinho, mas nós vamos fazer esse bolso na aula, porque é um bolso simples, mas vai agregar um valor também, vai dar o estilo pra bolsa que ela merece, tá? E se você gostou, né, da proposta, que para quem é iniciante tem muitas dicas de estruturação e, claro, dando ideias para você que está começando para suas peças também. Então, vem comigo! Muito bem, pessoal. Eu vou começar pelo molde, tá? Do fundo da bolsa e também vou fazer da lapela, tá? Tem aí no arquivo do grupo o molde para você imprimir. Mas quem não puder imprimir, então eu vou mostrar como que eu fiz, tá bom? Então, ó, peguei uma folha de sulfite A4, tá? E comecei aqui na borda da folha, marcando uns 2 centímetros, tá? Achei meus 2 centímetros e risquei, tá certo? Da borda da folha pra cima, eu marquei, deixa eu confirmar, 1 centímetro e risquei novamente, tá? Então, eu já fiz esses 2 traçados aqui na folha, aqui do lado e na parte de baixo. Desse traço que eu fiz aqui de baixo pra cima, eu encontrei os meus 18,5, tá? E marquei, e risquei e fechei a parte de cima. Para eu encontrar agora os meus 25,5, que é o comprimento do fundo da bolsa, desse risco pra cá, eu encontrei os meus 25,5, tá? Daqui pra cá, meus 25,5 e risquei novamente, fechando assim um retângulo, tá? Pra gente começar a trabalhar, então, essa borda redonda, tá? Pra fazer o arredondado, eu tenho uma régua importada lá do meu armário, um pires que eu uso muito pra fazer essas bordas redondas, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Para eu poder fazer
essa borda bem certinha, eu vou ver se a câmera consegue dar um zoom. Eu vou parear, tá? A borda do pires com a borda do risco do lado de dentro, tá? Então, você vai parear aqui, ó, tá vendo? No risco de dentro, na bordinha de dentro do risco que a gente fez, não colocando, pareando a borda da xícara com a parte de cima do risco. É pra dentro do risco, tá? Porque senão sai fora. Então, você vai parear aqui o pires nas bordas do risco e vai traçar o redondo, tá? Feito isso, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vai parear aqui na borda, a xícara com a borda do lado de dentro do risco e novamente você vai traçar o redondo e ele vai ficar, então, assim. Depois é só recortar na linha, tá? Não é nem dentro da linha, nem fora da linha. Você vai cortar na linha todo o molde, tá certo? Bem, para fazermos, então, um molde da aba da bolsa, também já deixei pronto, tá? Então, é o seguinte, peguei uma folha de sulfite A4, dobrei ao meio, tá? Dobrando ao meio, eu passei um risco, então, encontrando esse meio, passei um risco pra vincar ele aqui, certo? Desse risco pra cá, deixa eu mostrar assim, desse risco pra cá, 4 centímetros, desse risco pra cá, 4 centímetros, tá? Fiz uma borda de 2 centímetros, tá? E vou riscar, risquei, certo? Desse risco que a gente fez, eu vou achar os meus 20 centímetros, ok? Desse risco pra cá, vou achar os meus 20 centímetros e vou fechar, tá? Fechei aqui, fiz outro traço. Então, eu fechei aqui o meu molde, tá? E aqui, né, no total tem 8 centímetros. Pra fazer o arredondado, nós vamos usar a nossa régua importada, fazendo a mesma coisa que a gente fez lá no molde do fundo da bolsa. Eu vou parear, então, que é importante essas linhas, né, no molde, pra gente poder fazer esse arredondado aqui do molde, tá? Nós vamos parear, então, com o risco, a bordinha do risco que a gente traçou de dentro, tá? Deixando bem aqui no meio e vamos traçar, então, tá? O nosso arredondado. Então, ele vai ficar assim, tá certo? Tá vendo? Tá bem aqui na borda do risco, né? O arredondado e terminando aqui no risco, tá certo, pessoal? Acho que até aí tá tudo certo, né? Então, tá bom. Então, nós vamos iniciar, então, a nossa aula com a tira, com a alça da bolsa, com o cordão da bolsa e a pré-alça que nós vamos colocar na bolsa, certo? Bem, pessoal, então, o que a gente vai iniciar agora? Nós vamos fazer a alça da bolsa. Então, eu tenho aqui uma alça de poliéster, você pode estar fazendo com alça de couro ou do próprio material, aí fica a seu critério, tá? Eu tô usando aqui 1,50 m da alça de poliéster, tá? Cortei 8 centímetros da mesma alça, abracei a meia argola, tá? 8 centímetros e coloquei aqui dentro, abracei e já fiz uma costurinha aqui de segurança para não escapar, tá? A gente vai precisar também de um regulador, tá? Esse regulador que eu tô usando é de 3 centímetros, tá bom? 3 centímetros, a meia argola também é de 3 centímetros, 2 mosquetões também aí de 30 milímetros, que se fala, ou 3 centímetros, tá certo? Bem, pra gente começar, então, fazer a nossa aula, nós vamos começar colocando, então, rapidamente aí, pra quem
ainda não conhece, né? Sempre tem a primeira vez aí, as meninas que estão chegando, então eu vou colocar aqui pra vocês como é que a gente faz a alça e coloca no regulador, tá bom? Então, a gente vai iniciar... Ah, um detalhe, toda vez que a gente trabalhar com poliéster, a gente tem que dar uma queimadinha aqui na ponta com isqueiro, porque ele desfia muito, né? Aí você sela, tá? Nas duas pontas, pra ele não ficar desfiando. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar essa pecinha aqui no meio, vamos pegar a nossa tira, de baixo pra cima, nós vamos entrar com ela, certo? E vamos abraçar essa pecinha, colocando ela, a alça aqui pra baixo, tá? E a gente passou aqui, a alça ficou, a pecinha ficou aqui embaixo. Aí, a gente traz ela, eu vou dobrar ela assim, ó, tá? Junto aqui com a pecinha e vou fazer uma nova dobra pra cá, tá certo? Ó. Trouxe ela perto aqui e fechei aqui, tá? Esse aqui, essa dobra é pra ficar um bom acabamento, porque como ela desfia, a gente não pode simplesmente só fechar assim, né? Que ela vai desfiar. Então, a gente precisa fazer essa dobrinha pra ela ficar bonitinha. Aí, o que que a gente vai fazer? Você pode estar colocando rebite, tá? Ou, se preferir, costurar aqui. Então, a gente vai pra máquina e vai costurar aqui com retrocesso, tá? Umas 2 vezes. A gente vai dar retrocesso, vai vir aqui, vou voltar e vou terminar com retrocesso aqui, e vocês vão ver como que eu faço, tá bom? Agora, eu paro, giro e costuro em cima da linha que eu acabei de costurar, que eu acabei de fazer, tá? Dou o retrocesso. Então, ficou assim, tá? Daí, a gente corta essas linhas aqui, que ficaram aparecendo, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Bom, mantendo aqui no avesso, nós vamos trazer a outra ponta, sempre aqui, ó, mantendo sempre o avesso, pra não sair torta, tá? Então, a gente vai pegar aqui até o fim. Aí, nós vamos colocar um mosquetão, tá? Aí, a gente vai colocar um mosquetão aqui. Vamos entrar com ele aqui. Vamos pegar essa ponta, vamos colocar novamente aqui dentro do quadro, né? De baixo pra cima. Vamos novamente agora abraçar essa tira que a gente acabou de fazer. E a gente vai abraçar aqui. Vai entrar e vai sair. Vamos puxar, né? Um pouquinho mais e já ficou, então, o mosquetão e o transpasse, certo? Mantendo ainda o avesso, tá? Deixa aqui no avesso pra não sair tortinho. Nós vamos vir com outro mosquetão, tá? Mantendo também o avesso dele aqui, ó. Nós vamos entrar, então, pode pegar o mosquetão aqui, entrar nele novamente. Vai fazer uma dobra pertinho aqui da base do mosquetão e vai dobrar, certo? Aí, ó, só confirmar se tudo ficou do avesso, né? Tá certo, ó? Ficou tudo do avesso, tá? Aqui é o direito da bolsa, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Aqui vai ser o direito, aqui vai ser o avesso, e aqui tá o avesso da parte do passador que a gente fez. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Acertar direitinho aqui. Se você quiser repitar, pôr um rebite aqui, fica à vontade também, depois de costurado, tá? Talvez eu coloque um rebite aqui nessa parte, pra ficar mais bonitinho, né? E aí, agora a gente vai fazer de novo aquela costurinha. Vou virar.
bonitinho. Já fiz, aí só tirar, cortar os fios. Prontinho. Já tá pronto. Então, a gente já fez aí a nossa alça regulável, tá? Bonitinho aqui. Acho que ficou fácil, né? Pra todo mundo, certo? Vou deixar aqui do lado agora. Agora é o seguinte, eu fiz o cordão da bolsa em jeans, né? Você pode estar fazendo no jeans, cordão que vai passar entre os ilhoses, né? Ou pode fazer no tecido, como eu fiz, como eu apresentei a bolsa, tá? Pra fazer esse cordão, a gente vai precisar, então, de uma tira que eu cortei com 4 centímetros, tá? De largura, 4 centímetros de largura, por 1,20, tá bom? Se você quiser maior ou menor, também fica aí a sua escolha, certo? Eu dobrei a pontinha aqui. Passar ferro, tá, pessoal? Porque vai facilitar bastante aí o trabalho na hora de costurar isso aqui, tá? Essa tira. Então, eu fiz eu dobrei aqui mais ou menos 1 centímetro por aí, tá? Dobrei ao meio, tá certo? Depois, eu vinquei no ferro todinho o meio da tira, tá? E aí, eu peguei essa parte aqui, dobrei aqui no meio do vinco que a gente fez, tá? E aí, eu trouxe essa outra parte e coloquei no meio também, como se fosse aí, todo mundo conhece o viés, tá? E dobrei novamente no meio. Tirar esse fiozinho aqui. Fazer bem bonitinho, ó, porque ele vincado já vai facilitar esse trabalho aqui da gente, tá? Deixa bem dobradinho aqui, ó. Vai ficar assim, né? Bem bonitinho. E vai vincar no ferro, pra facilitar pra gente, porque sem vincar dá um trabalhinho. Então, agora é só na máquina fazer um retrocesso, certo? E no início e no final. Eu só costurei aqui um lado, mas quem quiser fazer dos dois também fica à vontade. Eu vou costurar um lado só, tá bom? Vai ajeitando bem o tecido. Essa parte demora um pouquinho, né? Porque a gente precisa ajeitar a dobra pra ficar juntinha, né? Pra poder sair um cordão bonito, tá? Eu vou fazer aqui, pessoal, depois eu volto mostrando o resultado, tá bom? Já vem. Então, meninas, já fiz, já costurei, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom? Já fiz, lembrando de dar o retrocesso no início e no final, tá? E eu também fiz, como falei pra vocês, no jeans também só fiz um lado, tá? Mas quem quiser pode fazer do outro sem problema nenhum, tá? Então, é super facinho essa parte, né? Já tá os cordãozinhos pronto e a alça da bolsa também. Então, agora a gente vai fazer o fundo da bolsa e o matelaçado na aba da bolsa, tá? Muito bem, meninas, eu já tenho aqui, então, o tecido pra gente fazer pra aba, né? Vamos chamar de aba que fica mais fácil. Nós vamos precisar 2 vezes, como eu falei, eu tô trabalhando no jeans, um jeans leve, tá? Vou precisar 2 vezes pedaço de jeans de 12 centímetros de altura por 26 de comprimento, tá? Então, é 12 por 26. Uma vez na manta R1, tá? Eu fixei, eu costumo usar spray, tá? Spray temporário para fixar os meus tecidos na manta, tá certo? Mas você pode passar um ferrinho e ele vai grudar. Não gruda tanto, né? Como um spray, mas você pode estar passando o ferro e grudando, segurando com os alfinetes, tá bem?
Na parte que está a manta, vou tirar aqui o papelzinho, deixa aqui do lado. Ah, lembrando aqui, ó, que nós vamos usar o giz pano e ele sai com o calor do ferro. O que que nós vamos fazer? Eu tenho aqui a minha régua de patchwork, tá? Que eu vou utilizar para poder fazer. Se você não tiver a régua, você pode estar fazendo a metragem de 2 centímetros, que nós vamos fazer a aba aqui, o metalaçado de 2 em 2 centímetros. Então, você pode estar fazendo num papel cartão duro, tá, gente? Não aquele molenguinho. Ou acetato, se você tiver. Em 2 centímetros e usar ele, esse filetinho de 2 centímetros, para fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então, com a minha régua de patchwork, eu tenho aqui 15 centímetros de largura. 5, 10, 15. As linhas mais grossas é de 5 em 5. E aqui do começo tem os risquinhos mais fininhos, que é os centímetros. 1, 2, 3, 4 e termina aqui no 5. Vou encontrar aqui os meus 2 centímetros, tá? Mas antes disso, eu vou pegar a minha régua, vou colocar ele de ângulo a ângulo, de uma ponta para outra, tá? Com o meu giz, eu vou marcar aqui, ver se tá certinho de ângulo a ângulo, e vou traçar um risco, tá? Certo, ó. Tracei um risco de ângulo a ângulo. Aqui, na régua, eu vou encontrar os meus 2 centímetros, tá aqui, e vou posicionar em cima desse risco que acabamos de traçar, tá? Posicionar direitinho os 2 centímetros em cima do risco e vou traçar outro risco, certo? Aí, já tá 2 centímetros. Vou de novo achar os meus 2 centímetros na régua e vou posicionar em cima do risco que acabei de fazer e vou traçar novamente, tá? E vou fazer isso até o fim do tecido, tá? Bom, feito esse lado todo, então, eu vou virar o trabalho aqui e vou posicionar novamente os 2 centímetros em cima do risco. E vou riscar. E vou fazer isso até o fim. Já risquei aqui, tá? E agora, eu vou pra máquina costurar em cima do risco, tá? Você vai usar aí o seu melhor ponto aí da máquina, eu vou usar o número 4, tá bom? Tá? Com retrocesso no começo e no final de cada risco que você for fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro, tá bom? Bom, pessoal, já fiz aqui, já costurei, então, em cima dos riscos. E, novamente, então, eu vou fazer um novo traçado, tá? Só que eu vou pegar agora de outro ângulo. Nós pegamos assim, agora eu vou pegar do outro ângulo pra cá, tá? Vou fazer aí um X, né? Então, eu venho aqui de ângulo a ângulo. Faço o traço,
tá? E aí, eu começo tudo de novo. Pego meus 2 centímetros. Meus 2 centímetros. Traço a linha novamente, tá? De um lado, viro, faço do outro e costuro, que eu acabei de fazer aqui, em cima do risco. Vou fazer isso e já volto com vocês, tá bom? Bem, meninas, então, eu já costurei, ó, já fiz, tá bom? Só uma parte que eu esqueci de dizer. Toda vez que a gente for quiltar um tecido, uma peça, a gente for fazer um quilt, a gente tem que cortar sempre maior que o molde, né? Eu esqueci de pegar o meu molde, deixa eu pegar meu molde aqui. Olha, o molde que a gente fez, né? Eu coloquei no papel cartão, então ele tem que ser maior, né? Nos 4 cantos, que a gente possa quiltar aí, porque o tecido sempre vai dar uma encolhida, né? E se for tricoline, vai ter que ser um pouquinho maior ainda, porque a tricoline, ela costuma enrugar mais. E o jeans, ele não enruga tanto, né? E você usando o spray também, você consegue estabilizar e deixando ele retinho, o quilt sai sem rugas, né? Ele sai retinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o outro pedaço de tecido que a gente cortou de 12 por 26, né? E vamos colocar, então, ele direito com direito, tá? Eu já tracei aqui, ó, o contorno do meu molde, que ele ia cair aqui no chão. Deixa eu pegar. Olha, o molde que a gente recortou. Vou pôr ele aqui em cima, do lado avesso, e vou riscar com o giz, tá? Traçando ele aqui. Dá mais uma esticadinha aqui, assim, no fundo, tá, pessoal? Só de segurança pra gente costurar até o fim aqui, tá? Depois, as sobras a gente vai tirar quando desvirar, tá? Então, em vez de você terminar onde acaba o molde, puxa mais pra trás, tá bom? E feito isso, então, a gente vai fazer uma costura, tá? Em cima do risco. Tá bom? A gente vai riscar dando a volta aqui, um retrocesso no início e no final, tá? Vou mudar aqui o ponto da minha máquina. 3. Vamos lá. Pronto, já fiz, tá? Agora é o seguinte, nós vamos cortar rente a essa costura, tá? Tomando cuidado pra gente não cortar a costura, tá? Então, com a tesoura você vem rente aqui, não precisa fazer pique, mas uma distância aí quase de meio centímetro, tá? Dando toda a volta aqui no tecido, tá? Eu vou recortar e já vem. Então, meninas, já cortei, tá? Rentinho, tá bom? Agora, a gente vai desvirar esse trabalho aqui, tá? Trazer a parte de baixo pra cá. Assim. Chegar mais aqui pra cima. Ó, desvirando devagarzinho. Bem devagarzinho. Eu vou pegar o meu hashi, que eu esqueci aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Vou pegar aqui o negócio aqui da máquina mesmo, chave, né? E vou trabalhar aqui as pontinhas, tomando cuidado, tá? Não faz com uma
Você fazer com hashi, mas é que não tá aqui. Tá bom, ó? Deixa bem viradinho. Não precisa de pique, né? Cortando bem estreitinho. Tá? Virou. Agora é o seguinte, eu vou dar uma passadinha aqui atrás no ferro, só para ele assentar melhor, tá? Como que eu vou estruturar agora essa aba? Essa aba aqui, ela tá no R1 e jeans, né? Mas eu quero dar uma estruturada melhor na peça. Como a gente vai poder fazer isso aqui? Eu tô usando o TNT 140, tá? Ele não é assim tão duro, mas ele deixou a estrutura da aba e do fundo da bolsa muito bom, tá certo? Mas se você tiver medo de usar o estruturador na sua máquina do médico, eu acredito que não vai ter problema nenhum, porque ele não é duro. Mas aí, o que que eu pensei? Não tem como a gente também colocar o tecido, a manta e o estruturador e quiltar, porque na hora desse desvire aqui vai ser bem difícil, né? Porque ele já tá quiltadinho, né? De 2 em 2, aí ele já dá também uma estruturada no tecido. Então, o que que eu fiz? Eu cortei no TNT uma largura aqui de 6,5, tá? De 6,5 pelo quase o mesmo comprimento da aba, e vou pôr ele aqui dentro, ó, entre a manta, né, e o jeans, tá? Coloco ele aqui. Vou com ele... Ah, deu uma arredondada aqui, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez lá com o pires, né? Eu dei uma arredondada aqui na ponta. E vou colocar ele aqui dentro. Deixando ele dobrar. Vai sentindo e vai colocando. Pronto, chegou até o final aqui, ó. E ele deu uma estruturada legal, tá vendo? Se você quiser, se você tiver medo aí de passar na sua máquina, fazer o pesponto, porque a gente vai fazer o pesponto agora a volta toda, né? Se você tiver medo, você pode fazer o pesponto primeiro, tá? Aí você vê a medida, com uma fita métrica, a medida que ficou aqui dentro, depois desse pesponto, e diminuir essa largura de 6,5, aí você introduz aqui de novo, ele vai ficar sem, não vai estar preso com uma costura, mas ele vai ficar presinho lá dentro sem problemas nenhum, ó. Ele estruturou bem, né? Não deixou dura nada, tá maleável, mas tá uma aba gostosa de pegar, uma aba boa, sabe? Tá bem legal essa aba com esse TNT 140, tá bom? Vou fazer um pesponto aqui, vou dar uma passadinha no ferro para as costuras ficarem bem aqui nas laterais para não subir, e já volto, tá bom? Bem, meninas, eu já pespontei e aproveitei e fiz umas marcações também para facilitar aí, para o vídeo não ficar muito comprido. O que que eu fiz? Eu achei o meio, tá? A gente vai dobrar aqui, vou achar o meio, tá? Risquei aqui o meio, tá bom? E daqui pra cá, eu fiz outra marcação pra colocar o botão, botão ímã, tá? De 2 cabeças. Eu vou usar esse botão, tá bom? Lá eu tenho um canal no YouTube, Estúdio Geisa Lentini, S mudo, tá? Com S mudo, Estúdio Geisa Lentini, que eu ensino lá, dou uma aulinha lá bem bacana, com muitas dicas legais de como colocar botão de pressão, como colocar botão ímã, botão de pressão, rebites, da pressão, fazer o ajuste na máquina de balancim, né? A aula tá bem interessante, com muitas dicas, aí você pode estar olhando lá
como que eu faço, tá bom? No molde, eu alterei aqui, mas acho que eu vou arrumar pra vocês, tá? Daqui pra cá, eu coloquei 3,5. Achei que essa posição eu tinha colocado uns 2,5, mas nessa posição de 3,5, pra mim, acho que ficou melhor, tá? Visualmente também. Então, eu achei o meio aqui da minha peça toda, até lá em cima, tá? E achei daqui pra cá os 3,5, já deixei marcado pra eu colocar o botão. Daqui, dessa ponta pra cá, eu achei a altura dos meus 20 centímetros, tá? Que é a altura que eu deixei aí pra gente trabalhar de aba, tá? Achei meus 20 centímetros, tracei uma linha aqui pra gente costurar, então, a gente fecha aqui em cima desse risco, depois a gente, lá na frente, a gente refila, tá? Então, o TNT ficou aqui presinho, tá? Mais ou menos, né? Porque ele não prende, porque ele tem só 6 milímetros, 6,5 de largura, mas ele tá lá dentro, tá? E aí, quando a gente fechar aqui, ele vai ficar presinho, tá bom? E aí, você pode, então, bater esse pesponto sem problema nenhum. Também esqueci de dizer no início aí da aula, que eu tô usando linha 60, tá? Pra fazer todo esse processo aí do quilting, do matelaçado. Não troquei a linha de baixo, tá? Mas se você preferir também pode pôr a linha 60. Não indico isso na máquina doméstica, não pode, porque vai acabar com a sua máquina. Só na industrial que é possível colocar essa linha 60 na bobina, na caixa da bobina, né? Na bobina e trabalhar ela aqui na agulha. A agulha que eu estou usando é a agulha 16, tá? E também pode ser usada na máquina doméstica, tá? Então, feitas essas marcações aqui, tá? Eu vou passar agora, vou fechar aqui em cima e a gente vai reservar a peça, tá? Prontinho, aí mais tarde a gente refila aqui. Agora, eu vou falar da parte no fundo da bolsa. O que eu fiz aqui no fundo da bolsa? Vou simular aqui, tá? Nesse pedacinho, o que eu fiz aqui. Aqui também já adiantei o trabalho, tá? A gente vai precisar, então, do tecido principal, do jeans, no caso aqui, de 23, aliás, desculpa, 23 por 30. 23 por 30, tá certo? 23 por 30, só confirmar se é 30 mesmo, isso. Então, é 23 por 30, uma vez só, tá? E aí, a gente vai fazer como esse fundo. Eu estruturei ele com o TNT, tá bom? E quiltei tudo junto. Na máquina doméstica, acredito que passe sim o jeans, a manta R1 com o TNT 140, você usando a agulha 16. Eu acho que se sua máquina aguentar, não vai ter problema nenhum. Ele não é tão duro assim que a agulha não fure. Mas você pode fazer um teste, né? Eu achei bem legal esse TNT 140, ele deu uma estruturada aqui no fundo, junto com o matelaçado. Quanto mais pequenininho o matelaçado for, mais estruturado fica o tecido, fica a peça. Então, aqui, por isso que eu fiz o matelaçado na aba, na parte de baixo da bolsa, que vocês vão ver, e no fundo, um metalaçado mais justinho, que também ajudou no visual da bolsa, certo? E aqui vocês estão vendo que eu já coloquei um molde, né? Já risquei, mas a gente vai chegar lá. Deixa eu só falar como que eu faço, então, pra usar até o spray, né? No caso aqui, da bolsa. E pra gente não jogar spray pra tudo quanto é canto. Vai precisar, assim, de forrar a nossa mesa, tá? Com plástico ou com papel, para que a gente possa fazer esse trabalho aí
com a cola temporária, com spray temporário. A gente usou a manta R1, né, na parte resinada da manta, tá? E é um pedacinho só pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Isso não faz parte da bolsa, não. Eu estou simulando aquilo que eu fiz em toda a bolsa. Toda a parte da bolsa eu fiz isso, tá? Então, peguei a manta R1, tá? No caso aqui, vamos então falar que eu fiz com essa parte do fundo, que a gente colocou o estruturador na aba depois, tá? Aqui no fundo vai tudo junto. Então, eu forrei a minha mesa, tá certo? Peguei o meu fundo, primeiro com a manta, tá? O tecido em cima, eu dobro para esse lado e coloco o spray desse lado, alguns jatinhos, boto pro lado, estico, não precisa levar o ferro, é só esticar com a mão, viro do outro lado, coloco na metade do tecido, dou jogo um pouquinho de spray aqui e aliso novamente, certo? Para pôr o TNT embaixo, eu coloco, o TNT ele tem um lado mais crespinho, mais lisinho. Então, eu pego o lado crespinho, boto aqui em cima. Ao contrário, né? Eu faço assim. Pego o meu lado mais fofinho da manta, né? Esse lado tá grudado. Coloco o TNT, o lado mais crespinho, em contato com o lado fofo da manta. E faço a mesma coisa. A metade aqui eu jogo spray, estico, viro. Outra metade eu jogo spray, estico. E deixo secar. Todas as peças que eu coloco spray, eu deixo secar em uns 15, 20 minutos, tá? Pra não ficar grudando na agulha, pra não acontecer nada. Então, eu deixo lá esticadinho, secando, não precisa colocar ferro, tá? E aí, foi isso que eu fiz. Aí, eu fiz o metalaçado de 2 em 2, que a gente já viu. Opa, tá de cabeça pra baixo, certo? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei um molde aqui em cima do tecido já quiltado, tá? Com giz, eu risquei toda a volta, tá? E vou, tá meio até apagadinho. E vou fazer o seguinte, vou costurar. Agora, a gente precisa prestar um pouco atenção. Eu vou costurar, deixa eu ver se eu mostro direitinho. Aqui nessa borda de dentro do risco, tá? Não aqui em cima, tá? Eu vou costurar aqui dentro da borda do risco. Depois, eu refilo rente, que nem a gente fez com a aba, tá? Então, venho com o meu molde risco e agora eu vou costurar aqui rente a essa borda. Aqui tá aparecendo melhor, né? Bem aqui na borda desse risco e vou cortar no risco ou bem rente a costura, tá bom? Vou fazer isso. Já costurei aqui dentro da borda, tá bom? Agora, eu vou refilar ele todinho com a tesoura mesmo, tá, pessoal? Vou cortar com a tesoura rente, tomando cuidado para não cortar a costura que a gente fez. E já vem, tá? Então, meninas, já refilei, tá? Já cortei rentinho, tá bom? Cortei também, costurei lá em cima, né? Na altura que a gente achou de 20 centímetros, refilei também, tá? E vou aproveitar, então, eu vou botar aqui o botão imã, tá? Que é esse botãozinho aqui. Não sei se todo mundo conhece, né? Ele tem um rebite aqui na ponta, tá bom? Eu vou furar, então, bem aqui no centrinho que a gente encontrou. Vou fazer um furo. Tem uma dica muito legal
desse botão ímã, tá? Que a gente pode estar usando a mesma matriz para poder usar o botão 18 com a mesma matriz, né? Fechando com o botão 18 e também fechando o botão ímã número 14 com a mesma matriz. Então, dá um pulo lá no meu canal que você vai ver essa dica que é super legal, tá bom? Bom, furei aqui, né? Fiz um furinho, tá? Agora, eu vou tirar o rebite, sai, tá? Essa parte de cima sai. Vou colocar aqui do lado de trás o pininho. Vou encaixar ele aqui, tá? Ó. E vou colocar o rebitinho. Então, já ficou aí meio caminho andado. Essa parte a gente vai colocar depois, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho. O fundo também já tá pronto, tá? E agora, a gente vai reservar essas peças e vamos fazer, então, o corpo da bolsa. Já vem!